Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. A gente estava, pessoal, na aula passada, a gente estava falando um pouquinho de equação de Bernoulli e a gente parou, eu acho que na parte mais legal, eu deixei a parte mais legal para hoje, da equação de Bernoulli, que é a parte de pressão de estagnação. Então a gente falou aqui um pouquinho, só para a gente recapitular rapidamente aqui, das formas da equação de Bernoulli, né? Então tem essa forma aqui, que é a minha forma preferida, pelo menos de trabalhar, que é a forma de energia. Depois a gente tem essa forma aqui de altura hidráulica, né? Onde você divide os dois lados por G. E tem essa forma aqui, que é a forma de pressão, que você multiplica os dois lados por ρ. Então você tem essas três formas da equação de Bernoulli. Basicamente ela funciona da mesma forma, é só um fatorzinho que multiplica. Mas as formas da equação de Bernoulli, principalmente essa forma de pressão, ela traz umas coisas interessantes. Porque, por exemplo, ó, a gente tem essa forma aqui que é a forma de pressão, até que a gente já tinha visto lá na aula passada. Então só multipliquei todo mundo por ρ. Eu vou ter em dois pontos da minha linha de fluxo, se não tiver perda por atrito nem nada, fluxo incompressível, todas aquelas hipóteses que a gente já viu, eu vou ter este equilíbrio de termos aqui, ó, igual a ρ que multiplica K, que eu chamei de K duas linhas aqui para facilitar a nossa vida. Esse K duas linhas aqui, ele é dado em unidade de pressão. É como se a gente tivesse uma pressão, entre aspas, pressão, né, que é constante ao longo da minha linha de fluxo. A pressão, de fato, é esse termo P aqui, ó, né, esse termo aqui é a pressão, aquela pressãozinha que a gente mede do fluido, é a pressão estática. Depois a gente tem esse outro termo aqui, ρv ao quadrado sobre 2, que é um termo bem bacana, porque ele é quase um termo de energia cinética, né? Que energia cinética seria mv ao quadrado sobre 2, aqui é ρ. Então, vamos dizer que é a energia cinética por unidade de volume do fluido aqui. Essa expressão aqui, esse termo aqui, a gente chama ele de pressão cinética. Vocês já vão entender o que é, mas ele não é uma pressão de fato, tá? E aí a gente tem um terceiro termo aqui, que é o ρgz, que é a mesma coisa que o ρgh, que a gente até estava discutindo agora no comecinho da aula, né? E esse ρgh, ele é um diferencial, um termo de pressão dado pelo diferencial, pelo gradiente de pressão que você tem por causa de elevação. Esse termo aqui, quando a gente está analisando tubulações, a menos que a gente tenha realmente uma subida de nível de tubulação não desprezível, né, que a gente quer, eu quero bombear fluido do topo, da base para o topo de um prédio, por exemplo. Aí eu vou pensar bastante nessa pressão hidrostática aqui. Mas se eu estiver pensando, por exemplo, em fluxo e uma tubulação que normalmente é horizontal, né, tubulação inclinada a gente tem muito pouco. Normalmente a tubulação é horizontal ou vertical. Se a gente tiver uma tubulação horizontal, por exemplo, a gente vai ter os termos de pressão hidrostática iguais nos dois pontos da linha de fluxo aqui, eles vão acabar se anulando. Então, bem que a gente só analisa esse termo ρgz aqui em alguns casos onde realmente a elevação do fluido é importante. E isso aqui, essa forma aqui, ela nos leva diretamente para um conceito que se chama pressão de estagnação, né? Então, olha só, essa pressão que a gente usa na equação de Bernoulli, ela é uma pressão estática, aquele pezinho lá. Como que eu meço essa pressão estática? Olha só, pode falar. Você já acabou a parte do volume de controle diferencial lá? Volume de controle? Creio que sim. Daqui. Sim, a gente já passou por aqui. Já, né? Já. Não, só pra saber aqui. Acho que foi aquela parte que você dormiu? Não dormi. Eu tava fazendo anotações aqui, tava faltando uma parte, aí achei estranho, porque a gente não tinha passado. Não, a gente passou essa parte aqui, a gente passou sim, que eu mostrei como é que, de onde que vinha
a, a equação de Bernoulli por energia também e tal, que a gente já passou. E posso só tirar uma foto então do tubinho lá, professor? Claro. Ah, essa mesmo. Pronto, essa parte tá faltando. Obrigado. Tá, nada. Então tá, então a gente estava aqui na forma de pressão e a gente foi para a pressão de estagnação. Então essa pressão de estagnação, como é que ela funciona? Ó? Tem uns conceitos na mecânica dos fluidos que são muito legais, mas que você nunca para pensar se ninguém te fala. Né? Então o que acontece? Aqui, ó, imagina que eu tenho uma tubulação e eu tenho fluxo nessa direção aqui, da esquerda para a direita. Beleza. Eu posso ter um gradiente de pressão nessa tubulação aqui. Mas esse gradiente de pressão, como que ele vai funcionar? Em que direção que ele está? Porque a minha pressão pode variar aqui, mas como que ela varia? Tem uma equação que a gente chama de equação de Navier-Stokes, que ela fala sobre essa dinâmica aqui de fluidos, que eu não vou entrar muito em detalhes, não, bem porque ela é uma equação bem complicada de trabalhar, mas ela fala uma das coisas que está dentro daquela equação é a seguinte, que o gradiente de pressão em um fluxo que está fluindo em uma tubulação, ele é paralelo às linhas de fluxo. Né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu tenho o fluxo indo da esquerda para a direita, é porque a pressão está maior do lado esquerdo do que do lado direito. Isso faz todo o sentido do mundo, né? Porque se eu tenho pressão maior aqui do que aqui, esse fluxo tem que vir para cá. Vai acontecer o contrário só se a pressão estiver maior do lado direito do que do lado esquerdo. Então, o fluxo vai voltar. E como esse gradiente de pressão ele é paralelo às linhas de fluxo, isso também me traz a informação que quando eu estou perpendicular às linhas de fluxo aqui, ó, se eu traçar uma linha aqui no perfil, a minha pressão estática nesse perfil todo aqui tem que ser a mesma. Essa pressão ela não pode variar ao longo do perfil de velocidade aqui, ó, ou ao longo do perfil da tubulação. Essa pressão aqui ela vai ser a mesma para todos os pontos, porque a pressão ela varia da esquerda para a direita, ela não pode variar de cima para baixo, senão eu teria que ter fluxo indo de baixo para cima ou de cima para baixo. Então o que vai acontecer aqui? Ó? Eu posso pegar uma tubulação e fazer um furinho aqui nessa tubulação e medir a pressão nesse furinho. Por que eu posso medir a pressão estática neste furinho aqui? Porque eu sei que a pressão estática nesse furinho é igual à pressão em toda a seção da tubulação aqui. Ó. Em todo o corte que eu fizer eu vou ter exatamente a mesma pressão estática. Beleza. Isso inclusive justifica pra gente que eu posso medir a pressão na tubulação da forma que a gente mede até hoje, fazendo um furinho no cantinho da tubulação. Não preciso colocar uma sonda aqui no meio da tubulação. Mas existem sensores do tipo sonda também, para você medir a pressão estática. E como que eles funcionam? Você tem uma sonda aqui, que é esse negocinho, e você tem furinhos aqui que são laterais, tá vendo? Ó? Na lateral da sonda. Então o fluxo vai passar aqui pela sonda, e esses furinhos laterais aqui, ó, eles vão medir o quê? Eles vão medir a pressão no perfil. Então, em qualquer ponto aqui do perfil, eu vou ter a mesma pressão P, pressão estática, e essa pressão vai ser medida ou por esses dois furinhos aqui, ou por esse furinho aqui no cantinho da tubulação. Beleza. Aí ele diz que aqui, né, essa sonda aqui, ela vai ter um fluido aqui que vai para um manômetro ou para um medidor de pressão, tudo faz, aí você mede a pressão estática. Beleza. Por que eu estou mostrando essa sonda aqui, ó? Porque tem outras formas de a gente medir pressão. Quais são essas outras formas? Olha só. Eu posso medir uma pressão que a gente chama de pressão de estagnação. O que é estagnar, pessoal? Estagnar é parar, né? A pressão de estagnação ela vai acontecer quando? Quando eu pegar o meu fluido que está fluindo, que está escoando, e provocar uma parada abrupta nesse fluido. Então o que vai acontecer? Meu fluido estava lá escoando na tubulação. Eu tinha o caninho aqui e estava lá escoando. Eu vou botar um obstáculo aqui na frente desse fluido. Quando eu botar esse obstáculo, esse fluido vai ter que parar nesse obstáculo. Depois ele vai dar a volta, qualquer coisa. Mas ele vai parar nesse obstáculo aqui. É essa parada que a gente vai analisar. Porque quando ele parar, olha só, o que eu vou poder utilizar aqui? Vou poder utilizar a equação de Bernoulli.
Então, eu sei que numa linha de fluxo do meu fluido eu vou ter P sobre ρ mais V quadrado sobre 2 igual a constante. Por que eu não coloquei o termo GZ aqui, que é o termo de elevação? Porque a nossa elevação aqui do fluido ela vai ser desconsiderável, né? Ele vai só vencer um obstáculo, mas você não vai provocar uma elevação considerável no seu fluido. Ela só vai vencer um pequeno obstáculo. Então, o que você vai ter aqui? Ó? Você vai ter uma pressão e uma velocidade no ponto 1 antes do obstáculo, e quando eu chegar no obstáculo, eu vou ter uma pressão zero e uma velocidade, uma pressão P0, né? E uma velocidade V0 igual a zero, porque aqui eu provoquei a parada do fluido. Então eu quero analisar o que acontece, qual que é essa pressão P0 aqui, quando eu tenho essa parada. E eu consigo fazer isso com essa equação de Bernoulli, porque se eu traçar uma linha de fluxo aqui, a mesma pressão, a mesma energia, na verdade, que eu tenho nessa partícula do fluido aqui, eu tenho que ter aqui depois que ela parou. Por quê? Porque ele vai parar devido a um obstáculo. Né? Eu não vou colocar uma força ali, não vou colocar uma bomba, não vou colocar nada, é só um obstáculo. Ele vai usar toda a energia que ele tem para parar diante desse obstáculo. Então, olha só, a gente tem aqui, ó, equação de Bernoulli. P sobre ρ mais V quadrado sobre 2 nesse ponto aqui é igual a P sobre ρ mais V quadrado sobre 2 nesse ponto aqui. Beleza, esse V0 aqui a gente sabe que é zero. Então, vamos zerar ele. O que vai acontecer? Eu posso pegar essa equação aqui, multiplicar os dois lados por ρ, e eu vou obter isso daqui, ó, que essa pressão P0 que eu obtive aqui quando eu provoquei uma parada no fluido, ela é igual à pressão que eu tinha anteriormente, mais meio de ρv ao quadrado, que é exatamente os dois primeiros termos da equação de Bernoulli na forma de pressão. Então, essa pressão P0 aqui, ela é dada por pressão estática mais pressão cinética. Né? Isso aqui é a beleza daquilo que está naquela forma da equação de Bernoulli. Para que a gente usa isso? Olha só, se eu tenho fluxo incompressível, que é uma das hipóteses para você poder usar a equação de Bernoulli, então eu tenho que essa pressão P0 aqui, que é a pressão de estagnação, é a pressão estática mais meio de ρv ao quadrado. Beleza. Esse meio de ρv ao quadrado aqui é a pressão dinâmica, né? Ele vai se tornar uma pressão só no momento que eu aplicar a parada no fluido. Antes da parada, ele era uma energia que estava lá no fluido, mas ele não tinha se convertido em pressão ainda, porque era energia cinética. E eu consigo, dessa equação aqui, isolar a velocidade. Então, o que vai acontecer? Bom, eu posso passar o P subtraindo para lá, multiplicar os dois lados por 2, dividir por ρ, tirar a raiz quadrada. E aí eu vou ter essa velocidade do fluido aqui, que é igual a raiz de 2, pressão de estagnação menos pressão estática dividido pela densidade do fluido. Por que isso aqui é importante? Por que isso aqui é bacana? Porque, olha só, essa fórmula aqui, ela me diz que se eu medir duas pressões, se eu medir a pressão estática do fluido e se eu medir a pressão de estagnação do fluido, eu consigo estimar a velocidade desse fluido. E isso é que é a parte mais legal, porque é assim que funciona aquele tubo de Pitot, que tem presente nas aeronaves, por exemplo, até hoje. Né? Você tem aqui, ó, esse sensor aqui, ele é um sensor de pressão de estagnação. Ele é uma sonda igual àquela sonda que a gente tinha anteriormente, só que em vez daqueles furinhos laterais aqui, ele tem um furinho na frente. Tudo bem que essa sonda está ficando cada vez mais fálica, mas tudo bem. Ela tem um furinho aqui na frente. Né? E esse furinho aqui na frente, o que ele mede? Bom, o fluxo vai bater aqui, ele vai parar aqui, antes de virar para cá, ou para baixo aqui. Então, quando eu paro aqui esse fluxo, nesse furinho bem pequenininho aqui, eu estou medindo a pressão de estagnação. Essa pressão que eu meço aqui na frente é diferente da pressão que eu mediria aqui do lado, que é só a pressão estática. Então, com uma sonda só mista, eu consigo medir tanto pressão de estagnação quanto pressão estática. E aí eu consigo, com um sensor só, medir a velocidade da aeronave, por exemplo, em relação ao fluido, ou medir a velocidade do fluido em relação à tubulação ou qualquer coisa assim. Né? Então você tem aqui, só voltando aqui na outro tipo de sonda, para deixar bem
O outro tipo de sonda a gente tinha furinhos na lateral. Essa sonda aqui serve para medir pressão estática. O sensor de pressão de estagnação ele tem o furinho na frente, que é para medir a pressão de estagnação. E aí, se você tem a pressão estática e a pressão de estagnação, você usa essa formulinha aqui, simplesinha, e você calcula a velocidade relativa do fluido em relação ao seu, qualquer que seja aí que você está medindo, em relação ao seu sensor aí. Pode falar. Deixa eu ver se eu entendi mais ou menos. Então, na verdade, isso daí é como você botar a mão na frente da mangueira assim e fechar o fluxo. Essa seria a sua pressão de estagnação. Isso, ou por exemplo, se você está andando de carro e você abre o vidro, por exemplo. Beleza, essa pressão que você está sentindo com o seu ouvido é a pressão a pressão estática ali ambiente, né? A pressão do ar aqui naquele ambiente. Se Abrindo você- todo o vidro, você disse. Só abrindo o vidro. Então você vai sentir a pressão ambiente ali. Por isso que quando você está descendo a serra, por exemplo, o seu ouvido ele dá uma entupida, tal, porque você está sentindo a pressão estática do ambiente. Mas se o carro está andando e você põe a mão para fora, você vai sentir uma pressão na sua mão que é diferente da pressão estática, porque você tem velocidade ali e o fluxo ele está parando na sua mão. Essa pressão que você sente na palma da mão é a pressão de estagnação. Ah, tá, entendi. É meio confuso, mas... Porque é uma pressão que ela ocorre não só por causa da pressão estática, né? Imagina que você está com a mão para fora. Se o carro está parado, você vai sentir uma pressão na palma da sua mão que é só a pressão estática, né? Porque você não tem fluxo nada, você está sentindo só a pressão atmosférica. Se o carro está andando e você põe a mão para fora, você vai sentir uma pressão maior na palma da sua mão. Essa pressão maior, ela é fruto da pressão estática mais a pressão cinética, que aí essas duas vão te dar a pressão de estagnação. Tá. Tá? Mais pra frente vou entendendo melhor. Achei meio confuso. Beleza. Aqui a gente tem um exemplo, ó. Eu tenho um tubo de pitot e esse tubo de pitot ele é inserido em um fluxo de ar das condições normais de temperatura e pressão aqui para medição de velocidade do fluxo, né? Então o tubo ele é inserido de forma a apontar diretamente para o fluxo, né? Então você vai ter um fluxo de ar batendo aqui e a pressão que ele sente é a pressão de estagnação, né? Então aqui você vai ter pressão de estagnação. A pressão estática é medida no mesmo local do fluido utilizando um orifício na parede do tubo. Então eu tenho aqui, ó, a pressão aqui que está sendo medida nesse orifício aqui é a pressão estática. Se a diferença de pressão medida é de 30 milímetros de mercúrio, determine a velocidade do fluxo. Então a gente tem uns dados aqui, a gente tem a aceleração da gravidade, que vai precisar, a densidade do mercúrio, que vai precisar também, e a densidade do ar aqui, ó. Tá vendo? Vamos fazer Professor, então a pressão de estagnação vai ser maior do que a pressão estática? sempre, porque ela depende da pressão estática, né? Se você olhar aqui, ó, a pressão de estagnação ela é a pressão estática mais a pressão cinética aqui, ó. Ah, tá, entendi. Então, é aquele negócio, né? Se você, aquele exemplo da mão para fora do carro lá. Se o carro está parado, esse termo aqui é zero, né? E aí a pressão que você sente é a pressão do ar, beleza? Mas se o carro está andando, você tem pressão do ar mais esse termo aqui que é a pressão de estagnação, que é a pressão cinética, né? Então a cinética mais a estática vão te dar a pressão de estagnação. Entendi, valeu, professor. Tá? Nada. Aqui, ó. Vamos fazer esse cara aqui. Deixa eu... Caramba. Opa. Aqui. Então, beleza, ó.
Basicamente ele pede para a gente calcular a velocidade do fluido aqui. Ó. Aqui a gente vai ter uma pressão que é a pressão P. E aqui em cima a gente vai ter uma outra pressão que é a pressão P0, que é a pressão de estagnação. E a gente lembra lá da teoria que P0 é igual a P mais ρ V ao quadrado sobre 2. Como o ar ele tem uma densidade muito baixa, então essa pressão P0 que está aqui em cima é essa mesma pressão P0 que está aqui, ó. E essa pressão P que está aqui é a mesma pressão P que está aqui. Então eu sei que a pressão, a diferença dessas pressões aqui, ó, primeiro, pelo teorema de Stevin, eu sei que para este nível aqui, se aqui eu tenho a pressão P0, aqui eu tenho que ter a pressão P0 também. Então agora sim, eu sei que a minha pressão P0, que está aqui agora, ela vai ser a pressão P que atua aqui em cima, aqui é P, esse P sai muito feio, aqui, mais essa alturazinha de coluna aqui, que vai ser, que se eu chamar ela de Hzinho, isso daqui vai ser a densidade do mercúrio, que multiplica a gravidade, que multiplica o Hzinho. Beleza. E o que ele pede aqui é para a gente calcular a velocidade do fluido, né? Então, se eu comparar essas duas equações aqui, ó, consigo ver diretamente que ρV ao quadrado sobre 2 vai ser o ρ do hidrogênio GH, né? Se eu igualar essas duas aqui, a gente sabe que a densidade do ar, V ao quadrado sobre 2, é igual à densidade do hidrogênio, não, do mercúrio, que multiplica G, que multiplica H. Eu posso passar essa densidade do ar dividindo aqui, 2 multiplicando, e tirar a raiz quadrada. Então, a velocidade do ar, ela vai ser 2 ρHg GH dividido por ρ. E tira a raiz. Ô, professor, Pode falar. eu me perdi aí nessa parte. Você colocou o ρv quadrado sobre 2 é igual a ρ Aqui? do HG, é. Tá, vamos fazer com calma aqui, ó. Eu vou fazer de outra cor aqui, vou fazer de vermelhinho aqui, ó. Eu tenho P0 igual a P mais ρv ao quadrado sobre 2, né? Que isso daqui é a fórmula da pressão de estagnação. É pressão estática mais ρv ao quadrado sobre 2. E aqui, pela análise do meu manômetro, o que eu sei? Eu sei que o meu P0, que está aqui embaixo, ele vai ser a pressão P que está aqui em cima, mais o gradiente de pressão dado por essa colunazinha aqui, né? Então eu tenho a densidade do mercúrio que multiplica a gravidade que multiplica a altura. No fundo eu tenho duas equações aqui para a mesma pressão de estagnação, né? Eu tenho P0 igual a isso daqui e P0 igual a isso daqui. Se eu igualar as duas, né? Se eu fizer P0 igual a P0, o que eu vou ter? Eu vou ter P mais ρv ao quadrado sobre 2 igual a P mais ρ do mercúrio GH. E aí, como eu tenho pressão estática aqui dos dois lados, eu posso subtrair essa pressão dos dois lados e eu vou chegar nessa relação aqui, que é a densidade do ar, velocidade ao quadrado sobre 2, que está aqui, é igual a densidade do mercúrio, gravidade, altura de coluna, que está aqui. Entendi. Beleza? Aí, ó. Ô, professor, esse ρ que tá aqui embaixo é o ρ de quem? Do ar. Tá. Beleza. Obrigado. Do ar. Nada. Isso aqui vai me dar 13.600, 9,81, 0,03 dividido por 1,23. Tira a raiz disso. 80,67, sei lá, 3, tá bom, metros por segundo. Então olha só, se você consegue medir essas pressões aqui, estática e de estagnação, você consegue calcular
realmente uma velocidade. Aqui não foi nem necessariamente as pressões que foram medidas diretamente, né? Porque se você pegar a fórmula da pressão de estagnação, ou da velocidade a partir da pressão de estagnação, ela é essa fórmula aqui, ó. 2 P0 menos P sobre ρ, né? E aqui, na verdade, você não precisa medir as duas pressões, a pressão de estagnação e a pressão estática, se você conseguir medir a diferença entre as duas, né? Se você tiver, e aqui no caso foi exatamente o que foi feito com esse manômetro aqui. Ele só mede a diferença entre as duas pressões aqui, e essa diferença foi esse termo que apareceu aqui, ó. E aí a gente consegue calcular a velocidade do ar aqui. Beleza, tranquilinho, dá para fazer mais um, né? Aqui. Tem um outro exemplo aqui, esse daqui não é nem de pressão de estagnação, esse exemplo aqui ele é de como que chama? Só de equação de Bernoulli normal. Olha só, eu tenho aqui um tubo em U, atua como um sifão, né? Sifão é, para quem não... Aqui sifão foi uma tradução que talvez não seja melhor. Todo mundo já esvaziou uma piscininha de lona na vida, né? Então você tem aquele... Ou tirou gasolina de um tanque de gasolina. Então você tem aquela tubulaçãozinha, né? Uma mangueira, alguma coisa assim que você deixa ela em forma de U, cheia de líquido aqui. E aí você coloca uma extremidade na piscina ou no tanque e a outra extremidade para o lado de cá, desde que ela esteja mais baixa do que essa extremidade aqui. E aí você consegue, né, você só solta e a gravidade faz todo o trabalho para você. Você consegue esvaziar a piscininha aqui. É isso que está acontecendo aqui, ó. E aí vamos lá. Um tubo em U atua como um sifão. A curva do tubo está a 1 metro acima do nível do reservatório. Então tem 1 metro de coluna d'água aqui. E a saída 7 metros abaixo desse nível. Então você tem 8 metros no total aqui. A água entra no bocal do sifão como um jato livre à pressão atmosférica. Então ela está entrando aqui sem perda de carga. E a pressão aqui ela é a pressão atmosférica. Porque está muito próximo esse bocal aqui dessa superfície, ele não deu a medida da superfície. Ou da profundidade aqui. Determine a velocidade do jato na descarga e a mínima pressão absoluta na curva do sifão. Então ele quer a velocidade do jato aqui embaixo e a pressão aqui no ponto A, que vai ser a mínima, né? Então a gente vai fazer isso daqui. Deixa eu copiar essa figura aqui. Professor. Pode falar. Pode falar. Vinícius, tá me ouvindo? Oi, tô ouvindo. Ah, tá. Por exemplo, se eu tenho uma piscina de 30 metros de profundidade, eu coloco a mangueira lá embaixo, tipo, nos 30 metros, e eu abaixar só 1 metro da piscina, assim, para esvaziar dessa mesma maneira, que nem você falou aí, o que eu vou contar vai ser o nível de água ou lá embaixo nos 30 metros? Eu não entendi bem o seu problema, cara. Vamos desenhar aqui para ver se eu entendo. Tipo, você tem a piscina com 30 metros de profundidade. Aí você vai com a tubulação até os 30 metros lá. E aí, que nem esse sifão aí que você falou. Tá. Só que aí ao invés de você abaixar mais de 30 metros, você abaixa só 1 metro só, entendeu? Entendi o que você está falando. Você tem uma piscina aqui tem 30 metros de profundidade, assim. Isso. Aí você vai colocar uma mangueirinha aqui, ó. Assim. Aqui. E aí você está dizendo que essa boca da mangueira aqui eu acho 1 metro. que dizer, tipo, não abaixar menos que o nível da piscina ali. Seria isso, Guilherme? Não, assim mesmo. É porque se abaixar Assim. menos o nível da piscina, ele não vai sair, né? A 1 metro aqui, né? Do nível aqui. Isso. Entendi. Aqui, cara, não vai acontecer muita coisa. Você, na verdade, eu acho que aqui vai sim. Aqui o que vai acontecer? Você vai... Porque o que vai contar aqui é que esse nível da piscina aqui está mais alto do que esse nível aqui. Então, no fim das contas, você vai abaixar esse nível só até 1 metro aqui, ó. Quando chegar aqui, ela para.
sim, mas... Então você respondeu já, porque... Então a pressão que eu vou pegar vai ser do nível de água, né? Vai ser bem no filme da água, não vai ser a de 30 metros lá embaixo. Na verdade, a pressão que você vai ter aqui vai ser de 30, mas você tem uma altura de coluna d'água de 29 metros te atrapalhando. Então, vamos dizer assim, o saldo que você vai ter é só desse 1 metro aqui. Ah, entendi. Entendeu? Aham. É verdade, né? Não tinha pensado nisso. Uma pergunta boa. Professor, mas agora você me deu uma dúvida. Fala aí. Me gerou uma dúvida. O caseiro lá do sítio, quando puxa a água do rio, o rio tá baixo que o nosso lago. Como que ele faz a água subir sem bomba? Bomba? Ele não usa. Ele tem que usar um carneiro hidráulico, né? Ele tem alguma coisa assim lá? Porque só se ele botar só o tubo não vai subir. Então, eu já vi o movimento que ele faz. Ele enfia o cano e puxa o cano rápido. Daí ele, sei lá, gera vácuo lá dentro, sei lá o que faz, puxa a água de baixo para cima. Ô Rodrigo, eu já vi isso na fazenda de um amigo meu aqui. Acontece mesmo, mas tem que enfiar o cano bem rápido e ficar fazendo como se tivesse uma pressão do ar lá dentro. Não é muito fácil de fazer, não. Então, o caseiro lá faz isso. E o rio tá mais baixo do que o lago. E ele não usa nada, ele usa só um cano. O bicho é brabo. Precisa ver o que ele faz. Né? Córrego, né, professor? Isso aí é uma gambiarra, professor. Não é muito fácil de fazer, não. Tem que ficar forçando o cano na água para pegar ar lá dentro, aí acaba que passa pro outro lado, mas não vem com pressão não, só passa água. Às vezes a gente utiliza aqui para passar de uma represa para outra. Entendi. Eu não sei, eu precisaria ver melhor, só descrevendo assim, porque, por exemplo, dependendo, se você tem vamos dizer que você tem, deixa eu tirar essa ferramenta aqui, se eu não consigo desenhar. Vamos dizer que você tem o rio aqui, né? O rio tá fluindo nessa direção, por exemplo. Se você coloca o tubo assim, é uma coisa. Se você coloca o tubo assim, por exemplo, é outra coisa. Que você consegue aproveitar um pouquinho da pressão dinâmica aqui do fluido aqui para você conseguir um pouco de movimento. Mas só vertical assim, precisa ver qual que foi a manobra aí. Sim, eu até vi um vídeo esses dias de um cara fazendo isso, mas não é em rio, né? É em represa bem menor, professor. E eu vou ver se eu acho depois de novo e te mando esse vídeo pra você ver, engraçado. Pode mandar que eu quero dar uma olhada. Agora esse vídeo eu vi no Instagram, inclusive, também. Mas o cara lá do sítio faz essa porra daí, uma bruxaria. Legal, depois manda pra mim, eu vou tentar ver se eu encontro um fundamento, aí eu trago pra vocês. Vou sim, eu vou ver se eu encontro de novo. Beleza. O que eu já vi também disso daí é, por exemplo, você tem um fluxo muito grande de água e aí você bota um tubo virado no sentido da água, óbvio, ao contrário do sentido da água, e aí ela consegue subir, mas não muito. Essa situação que eu tô falando também não sobe muito não, se for íngreme esquece, mas assim, transferir de uma represa para outra eu já vi muito acontecer. Entendi. Pode ser que aconteça mesmo, eu preciso ver exatamente, porque só falando assim eu não consigo imaginar exatamente o que está acontecendo lá, precisaria ver. Mas aí a gente discute isso daí. É bem legal, essas coisas são bem legais. Desse problema aqui, pessoal, o que ele está pedindo? Ele está pedindo, vamos ver, não lembro mais. Aqui, ó. A velocidade do jato na descarga e a curva mínima da pressão absoluta no sifão aqui, ó. Então o que a gente tem? A gente tem algo assim, ó. Normalmente quando a gente aqui a gente vai utilizar a equação de Bernoulli para resolver, né? Então eu tenho que lembrar das 4 hipóteses lá, o S, o A, o I e o R. S quer dizer que eu estou numa linha de fluxo, então isso significa que eu tenho que desenhar essa linha de fluxo para saber exatamente onde eu estou. A quer dizer que o atrito é desprezível. Vou abreviar aqui. I quer dizer que o fluxo é incompressível. E R quer dizer que o problema está em regime permanente. O que é regime permanente? A situação aqui, qualquer coisa que eu esteja olhando dentro do problema que não está enchendo nem esvaziando. O que é um pequeno problema porque a gente tem um tanque aqui que está esvaziando, né? Esse nível aqui está variando. Então a equação de Bernoulli ela não seria
a mais recomendada para se utilizar aqui. Porém, o que a gente pode imaginar? A gente pode imaginar, como não foi dado nenhuma informação sobre esse tanque aqui, a gente pode imaginar que esse tanque é muito grande, então a variação desse nível aqui vai ser muito lenta. Isso vai influenciar muito pouco a nossa equação de Bernoulli. Então a gente pode aplicar a equação de Bernoulli. Beleza. Professor, Pode falar. regime permanente também não pode ser tudo que entra sai? Depende... Tá entrando e tá saindo, sei lá, Sim. Pode ser também. Depende regime permanente do que a gente está falando. Mas, por exemplo, aqui na tubulação, a gente vai ter, se a gente tiver a tubulação aqui com a mesma velocidade de fluxo, a mesma vazão aqui entrando e saindo, a gente vai ter esse tubo aqui com certeza em regime permanente. Só que tem uma parte da linha de fluxo aqui que ela vai vir aqui do nosso nível, né? Nossa linha de fluxo aqui, ela vai fazer algo assim, ó. Ela vai vir aqui do nível, ela vai entrar aqui na tubulação, passar por aqui e descer aqui, ó. Essa é a linha de fluxo que a gente vai analisar. Então tem um pedacinho dela aqui que não está em regime, mas o restante todo está. Então, só para a gente não escorregar muito nessa hipótese do regime, que a gente vai imaginar que esse tanque é bem grandão. Mas ele está esvaziando, né? Eu tenho coisa saindo dele, mas nada está entrando, então ele não está em regime. Professor, se ele não for permanente, se por exemplo estiver esvaziando, muda o cálculo, é isso? Vai mudar a pressão, né? É isso? Você disse? E isso, a pressão ela varia com o tempo daí, né? Porque você vai ter isso aqui esvaziando, aí a conta muda um pouquinho. Então vamos lá. Eu tenho essa pressão aqui, eu tenho essa linha de fluxo aqui. Eu vou escolher 2 pontos nessa linha de fluxo. Um deles vai ser exatamente aqui no nível e o outro vai ser aqui embaixo, ó. Beleza. E eu vou precisar de um sistema de referência, que até aqui já é dado, o Z já está sendo medido com relação ao nível aqui, ó. Então, eu vou ter, na verdade tem 3 pontos, porque depois a gente vai ter que analisar nesse ponto aqui, que é o ponto A. Aqui eu vou ter o ponto 1 e aqui eu vou ter o ponto 2, que já está até desenhado aqui. Beleza. Equação de Bernoulli. P sobre ρ mais V ao quadrado sobre 2 mais GZ igual a uma constante que eu vou chamar de K. Beleza. Aqui no ponto 1, o que eu tenho? Pressão atmosférica, fluido incompressível, então a densidade vai ser a mesma em todos os pontos aqui, vou chamar só de ρ, mas a velocidade no ponto 1 aqui, ela é praticamente zero, porque esse tanque aqui, a gente está imaginando que ele é grande o suficiente para não dar problema na nossa equação de Bernoulli aqui. Então essa velocidade no ponto 1 aqui, ela tende para zero, então eu vou ter zero aqui, mais a aceleração da gravidade vezes o nível no ponto 1 aqui é o zero em Z, então aqui eu tenho zero, isso aqui vai ser igual a exatamente o mesmo termo em qualquer outro ponto da linha de fluxo que eu vou calcular aqui. Eu vou utilizar esse ponto 2. No ponto 2, o que eu tenho? Como pressão, eu tenho pressão atmosférica de novo, porque ele está em contato com o ambiente aqui, a pressão dele vai ser a pressão atmosférica. Então eu vou ter PATM, a densidade é a mesma, ρ, mais a velocidade em 2 aqui é diferente de zero, sobre 2, mais GZ, a nossa gravidade continua sendo G, e o Z aqui ele é menos 7, né? Ele é 7 no sentido negativo. Beleza. Bom, vamos fazer os cancelamentos aqui. Isso aqui é zero, isso aqui é zero, e a PATM sobre ρ eu tenho dos dois lados, então eu posso subtrair também. Esse lado aqui zerou inteirinho. Eu vou passar 7G para o outro lado, multiplicar por 2 e tirar a raiz quadrada. Então, V2 vai ser igual a raiz de 14G. Isso aqui vai dar para a gente raiz de
14 vezes 9,81, que é 11,72 mais ou menos metros por segundo. Isso era uma coisa que ele pedia. Pode falar. Se esse tubo tivesse fechado, não tivesse em contato com o ar atmosférico, aí nesse ponto a gente botava o ρGH, né? Exatamente. Fazer diferença de altura de 7 metros, né? Isso. Se eu tivesse uma válvula aqui, por exemplo, fechada, aí eu teria um ρGH aqui, né, com altura de 7 metros, mas eu não teria velocidade, né? Minha velocidade aqui embaixo seria zero. Se tiver aberto também é a mesma coisa, né? Só se for um cano contínuo, assim, finito. É. Tá. Porque eu tô tentando ver como que eu posso assimilar isso com a estagnação. Mas aí não tem como ter estagnação, né? Aqui não tem estagnação. Tá. Beleza. Então aqui a gente chega nessa velocidade. Ele pede pra gente calcular a pressão aqui no ponto A. Então, para eu calcular a pressão no ponto A, eu posso utilizar qualquer um dos pontos como referência aqui, ou ponto 1 ou ponto 2. Eu vou utilizar o ponto 2 como referência aqui, ó. Tá? Por quê? Porque se eu fosse utilizar o ponto 1 aqui, com o ponto 1, na verdade, acaba que não dá muito certo, né? Porque, não, na verdade, até dá certo. Dá certo com os dois pontos, na verdade. Vamos fazer com o ponto 1 aqui, ó. No ponto, para calcular a pressão no ponto A, o que eu tenho? No ponto 1, eu tenho pressão atmosférica sobre ρ, mais a velocidade que a gente já viu que é 0, sobre 2, mais a gravidade que multiplica 0. Isso aqui é igual a pressão no ponto A, que eu vou chamar de PA, sobre ρ, mais VA ao quadrado sobre 2, mais G, e o Z em A aqui vai ser de 1 metro positivo. Essa velocidade em A aqui, ó, como que eu calculo essa velocidade em A? Esse cano aqui, essa tubulação, ela não tem uma variação de área, né? A área é constante em toda a tubulação aqui. Então, a velocidade da água que entra tem que ser a mesma velocidade da água que sai. Então, a partir desse ponto aqui, ó, de entrada, a minha velocidade ela já é de 11,72 metros por segundo. Então, aqui em cima ela vai ser também de 11,72 metros por segundo, que é o meu VA. Então, esse VA aqui, só vou anotar aqui, 11,72 metros por segundo. Beleza. Vamos fazer os cancelamentos aqui. Então, eu tenho 0 aqui e mais nada que dê para cancelar. Vamos ajeitar a equação. Se eu passar a pressão atmosférica para lá, eu vou ter PA menos pressão atmosférica sobre ρ, mais VA, que é 11,72 ao quadrado sobre 2, mais G, que é 9,81, tudo isso igual a 0. Então, a minha pressão, aqui eu não vou conseguir calcular a pressão absoluta em A, eu vou ter que calcular a manométrica aqui, que é a diferença da absoluta com a atmosférica, né? Então, a minha pressão PA manométrica, vamos colocar assim, ela vai ser esses dois termos aqui negativos, né? Então, menos 9,81 menos 11,72 ao quadrado por 2. Tudo isso que multiplica a densidade do ar, que é de, da água, que é de 999 kg por metro cúbico. Isso aqui vai me dar, vamos ver, 11,72 ao quadrado, mais, por 2, mais 9,81. Professor, se eu quero absoluta, é só somar com a atmosférica aí, né? Isso, é que a atmosférica não foi dada. Vezes 999. Isso aqui dá 78.410,71
aproximado, negativo, Pascal. Então a gente tem mais ou menos aqui menos 78,4 kPa. Você tem uma pressão negativa aqui no ponto A, com relação à pressão atmosférica, que faz todo sentido. Tem uma outra, esse exercício, quando ele é posto no livro, ele tem uma terceira parte que ele pede para você comparar a velocidade do líquido com a velocidade de uma bolinha que você soltaria a partir do repouso aqui no nível do lago aqui e deixaria ela cair para cá. E se você fizer essa continha com a bolinha caindo aqui a partir do repouso até esse ponto aqui onde a água sai daqui, a velocidade da bolinha ela vai ser exatamente a mesma velocidade da água que sai daqui, né? Ou seja, como a equação de Bernoulli ela trata de uma somatória, né, de um balanço de energia, e a gente não tem nenhuma perda de energia por atrito aqui, você tem toda a energia potencial gravitacional se transformando em energia cinética, né? Então, a velocidade de queda da bolinha ou a velocidade de saída dessa água por essa extremidade aqui vai ser exatamente a mesma. Não sei, tem algumas coisas que a gente guarda na cabeça. É porque é como se a água fosse uma bolinha também, né? Isso, exatamente. Você só está convertendo energia gravitacional, né, potencial gravitacional, em energia cinética. Lógico que sem considerar atrito na tubulação, né? Se tiver uns atritos aqui, vai dar um pouquinho menos essa velocidade aqui, mas enfim, só para a gente lembrar de tudo que a equação de Bernoulli nos oferece. E acho que eu vou fazer o terceiro exemplo, e aí na aula que vem a gente fala sobre perda de carga. O terceiro exemplo é um exemplo mais com cara de engenharia mecânica, que é esse daqui, ó. Ele diz o seguinte: a água flui através de um bocal horizontal, sendo descarregada na atmosférica. Inclusive na aula que vem a gente vai falar sobre bocais também. Na entrada do bocal o diâmetro é D1 e em sua saída o diâmetro é D2. Desenvolva uma expressão para a mínima pressão de entrada manométrica no bocal capaz de produzir uma vazão volumétrica Q. Depois utilize a sua expressão para esses dados tais aqui. Então, vamos fazer a expressão aqui, né? Duplo de Venturi, professor? É como se fosse um Venturi, mesma coisa. Vamos aqui. Então a gente tem essa tubulação aqui, os diâmetros D1 e D2, e ele quer saber qual é a pressão que eu tenho que ter aqui para gerar uma vazão Q. Então, a minha vazão Q, ela é a velocidade do fluido que multiplica a área da seção transversal, né? Aqui em 1, ela vai ser a velocidade V1, que multiplica a área da seção transversal, que é π diâmetro 1 ao quadrado sobre 4. E aqui em 2, ela vai ser uma velocidade V2, diferente de V1, que também multiplica π, só que agora d2 ao quadrado sobre 4. É só a velocidade de fluxo que multiplica a área da seção transversal. Aqui a gente vai ter o ponto 1, até a nossa linha de fluxo já está desenhada aqui, que a gente vai ter o ponto 2. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? No ponto 1, eu vou ter uma pressão P1 aqui, ó. Beleza. E no ponto 2 aqui, vamos dizer que aqui fora eu tenho a pressão atmosférica, para a gente poder calcular depois a P1 manométrica. Mas por enquanto essa P1 que eu estou colocando aqui é absoluta. Então P1 sobre ρ, fluido incompressível, essa é a mesma densidade ao longo de toda a linha de fluxo aqui, mais V1 ao quadrado sobre 2, mais GZ1,
igual a... Aqui em 2 eu vou ter a pressão atmosférica sobre ρ mais V2 ao quadrado sobre 2 mais GZ2. Umas coisas que dá para fazer aqui. Primeira delas, a altura, o nível em 1 é igual ao nível em 2. Então eu posso cancelar GZ1 com GZ2 porque G e G são iguais e Z1 e Z2 são iguais também. Depois eu consigo calcular essas velocidades aqui em função de Q, né? Então eu sei que o meu Q, aliás, eu sei que o meu V1 ele vai ser 4Q sobre π d1 ao quadrado e o meu V2 vai ser 4Q sobre π d2 ao quadrado. Beleza, eu vou substituir esses V1 e V2 aqui e eu posso passar essa pressão atmosférica para cá subtraindo, assim eu já fico com esse P1 manométrico aqui, ó. Vou ficar com P1 menos pressão atmosférica sobre ρ é igual a meio de V2 ao quadrado 4S 16 que é o quadrado sobre π ao quadrado D2 à quarta menos V1 ao quadrado, então menos 16 que é o quadrado sobre π ao quadrado D1 ao quadrado. Beleza, a gente é só passar o ρ multiplicando aqui e já era. P1 manométrica. Eu gosto de pôr um parênteses aqui para a pessoa não achar que isso aqui é um expoente. Isso aqui é ρ sobre 2, que multiplica 16Q ao quadrado sobre π ao quadrado, que multiplica 1 sobre D2 à quarta menos 1 sobre D1 à quarta. Pronto. Aí que facinho. O que mais que ele pedir aqui? Depois utilize para D1, D2 e Q. É só fazer continha daí, né? Vou copiar esses caras aqui. Ver se eu consigo colar isso aqui. Vamos ver, não é que cola? Deixa aqui. Aqui, deixa aqui. Coloca em cima da imagem qualquer coisa. Pode crer. Vamos ver se eu consigo. Pronto. Aí, ficou bom. Valeu. Qual vai ser a densidade da água, né? Então, 999 dividido por 2 vezes 16 vezes 0,098 ao quadrado dividido por π ao quadrado. Já vou dar umas voltadas na calculadora aqui para ver se eu não errei nada. Vezes 1 dividido por D2, que é 0,0254 a quarta, menos 1 dividido por 0,762 da quarta, fecha. Isso daqui deu 753,28 aproximadamente
kPa. Então aqui a gente tem acho que 3 polegadas, aqui uma redução de 3 polegadas para 1 polegada. E aí a gente tem que gerar uma pressão de 750 kPa mais ou menos aqui na entrada para ter uma determinada vazão aqui na saída. Esse é o grande barato da equação de Bernoulli, pessoal. A equação de Bernoulli ela é uma das primeiras equações na mecânica dos fluidos que conseguiu fazer essa relação entre pressão e velocidade do fluxo, né? A gente tinha várias relações para pressão, a gente tinha várias relações para velocidades, mas antes a gente não tinha uma relação entre pressão e velocidade, né? Depois da equação de Bernoulli a gente passou a ter essa relação e daí para frente o negócio evoluiu muito rápido. Beleza, pessoal? Por hoje era isso que eu queria passar para vocês. Vou fazer a chamadinha e na próxima aula a gente fala sobre perda de carga e entramos em bombeamento.